Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 3, Sistema Socioeconômico, certo? Então peço encarecidamente que você acompanhe através do seu livro na página 70. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é o sistema capitalista? É um regime político e econômico onde tem três principais diretrizes, que são propriedades privadas, liberdade de iniciativa e o lucro, certo? São os principais objetivos do capitalismo. Bom, ele foi construído a partir do regime feudal europeu, expandido entre os séculos XIV e XVIII, e no XIX, no século XIX, se expandiu aí como modo principal de produção na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e posteriormente aí ao redor do mundo, certo? Bom, o capitalismo possui uma capacidade de reorganização bem interessante. É isso que permanece aí a vivência do capitalismo até os dias de hoje, certo? Cada crise sistêmica que o sistema, passou, ele se reformula de forma mais forte segundo a necessidade. E aí passou-se por vários processos, como mercantil, liberal, monopolista, keynesiano e neoliberal, que a gente vai entender um pouquinho mais agora. Bom, isso nós chamamos, esses períodos, de mutações capitalistas, certo? Essas mudanças. Vamos lá. Primeiro, o mercantil. Esse capitalismo mercantil é uma fase conhecida como as grandes navegações. Então, é uma fase característica de acumulação primitiva de capital, algo que não ocorria antes, mas devido às grandes navegações, proporcionou então essa acumulação primitiva, certo? Posteriormente, nós temos o capitalismo liberal, considerado então como lá a Revolução Industrial e propiciado pelo início da livre competição entre empresas. Já o capitalismo monopolista tem como marca a formação de trustes e cartéis, que eram mais ou menos organizações com os fins, de acabar com empresas menores e aí formar grandes monopólios, econômicos. Ok? Bom, nós também tivemos o capitalismo keynesiano, que após uma grave crise lá em 1929, nós tivemos nos Estados Unidos. Então, o governo, no keynesiano, ele toma posse da economia a fim de organizar, de regular, enfim, ditar as regras na economia. Então, é um período caracterizado pela intervenção do Estado na economia, certo? E por fim, o capitalismo neoliberal é quando o governo, o Estado, ele recua em relação a esse domínio sobre a economia. E aí onde nós temos, por exemplo, a privatização de empresas estatais. Como, por exemplo, aqui a Enel, Nós tínhamos antes a CAGES, agora nós temos a Enel. Era uma empresa estatal, ou seja, do governo, o governo que regia, mas devido a uma parceria aí neoliberal, a Enel hoje é 50% estatal, ou seja, o governo que rege, e 50% particular, privatizada. Então essa é uma característica neoliberal do capitalismo, ok? Vamos lá. Bom, e o que é o socialismo? É uma ideologia que surgida aí no final do século XVIII em reação contrária ao capitalismo. Basicamente, o que o capitalismo defende, principal defesa, é o contrário do socialismo, certo? Justamente em virtude da exploração dos trabalhadores no regime capitalista de produção. Em oposição ao capitalismo, o socialismo tem como principais características a abolição da propriedade privada, que se torna então propriedade do Estado, e a socialização dos meios e instrumentos de produção, certo? Seja empresas comerciais, indústrias, terras agrícolas, entre outras. É de propriedade da sociedade e gerenciada pelo Estado. O Estado, então, toma posse de todos os meios de produção e, digamos assim, reparte com todos os trabalhadores aí de forma igualitária, não deixando que nenhum passe necessidade ou algo do tipo, certo? Bom, como é que se deu a evolução do socialismo? Nós consideramos aí pelo menos três tipos, certo? Inicialmente, nós temos o socialismo utópico, que era uma sociedade, seria uma sociedade sem desigualdades, mas, no entanto, não estabelece meios para conquistar essa sociedade tão desejada, Por isso que é utópica. Em seguida, nós temos o socialismo científico, que afirma que os trabalhadores, a organização dos trabalhadores em sindicatos, partidos políticos,
trabalhistas, revolucionários, é que então poderia dar uma plena consciência de classe, ou seja, dos trabalhadores entenderem que eles estão sendo explorados, e aí sim eles tomariam o poder após esse entendimento de que estão sendo explorados, então tomariam o poder e destruiriam o Estado burguês capitalista. E nós temos então o socialismo real, onde o pleno controle estaria nas mãos dos trabalhadores, onde não existiria mais classes sociais. Seria então uma igualdade quase perfeita entre os membros da sociedade, certo? De plena liberdade individual. Então, as diferenças entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal iriam desaparecer, segundo o socialismo real, né? Então, cada trabalhador ele receberia de acordo com o tempo de trabalho. E a própria coletividade é quem iria decidir de forma democrática os planos para solucionar os problemas econômicos e sociais, certo? Esses são os 3 tipos aí do socialismo, né? Evoluções. Bom, como é que seriam então as formas de implantação do socialismo? Bem, nós temos vários exemplos, entre elas pela via revolucionária, como na Rússia em 1917. Nós temos também por imposição da Rússia e da União Soviética, como na Polônia no século XX. Ou também pela via democrática, ou seja, eleição, né, eleitoral, como no Chile, lá na década de 1970. Ou no processo de independência e descolonização, como na China. E, por fim, a partir da experiência de resistência ao nazismo, como a Iugoslávia e a Libânia. São os 2 únicos exemplos no mundo desse tipo de atitude, certo? De implantação do socialismo. Bom, para fechar nosso conteúdo, nós temos então a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi um período onde nós tínhamos 2 blocos, né, onde havia uma bipolaridade no mundo. Uma parte seria capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e outra parte socialista, liderada pela União Soviética, certo? Basicamente, essa era a Guerra Fria. Foi chamada de fria porque não houve confronto direto, digamos assim, armado, né, entre ambas as partes, certo? Por isso que é chamada de Guerra Fria. Bom, havia diversas formas de rivalidade, apesar de não se tratarem, né, de forma de guerra, de fato, né? Mas, no entanto, havia uma disputa aí em diversos campos sobre o bloco socialista e o bloco capitalista. Como, por exemplo, na conquista espacial. Enquanto, por exemplo, o Estado socialista estava enviando o primeiro homem ao espaço, os Estados Unidos, para não ficar por baixo, já enviou o primeiro homem à Lua, né, como uma forma aí de medição de poder. Quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais poder, então, para dominar o mundo. Essa era a lógica. Como também nos esportes. Ambos eram bem competitivos nos esportes e até tentavam burlar algumas leis, tentavam comprar as pessoas, enfim, para conquistar medalhas, para se mostrar também superior nesse nível de esportes também com os atletas. Nas artes nós tínhamos principalmente expressões contrárias às outras partes. Por exemplo, lá no bloco socialista, nós tínhamos o realismo, que era uma crítica ao tipo de vivência dos blocos capitalistas, né? A relação de consumo exagerado e tudo mais, certo? Nós também tivemos grandes avanços, não sei se posso considerar assim, na produção bélica, né? Principalmente no bombas atômicas, bombas de hidrogênio, enfim, esse tipo de produção de armas pesadas, né, poderiam aí devastar facilmente o mundo se houvesse realmente a guerra entre ambas as partes, né? Então nós tivemos grande avanço nessa área também. O livro de vocês não trazem, mas também teve um avanço nessa época em relação à medicina, né, e à ciência. Avançaram bastante, justamente por conta dessa rivalidade entre ambas, certo? E por fim, eles não tiveram conflitos diretos, mas investiram ambas as partes em conflitos indiretos, que envolviam, né, alguns dos países, seja capitalistas ou socialistas. Foram eles, na Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã e a invasão do Afeganistão
pela URSS, ok? Nosso conteúdo finaliza por aqui, estou à disposição para sanar qualquer dúvidas e forte abraço.